Oi, tudo bem? Este é o Conexão Futura. As aulas já começaram e se você que é estudante está preocupado com o excesso de conteúdo e de materiais para estudar logo neste início do ano letivo, calma, porque com organização e dedicação você terá tempo de estudar. Além disso, as plataformas digitais que você tanto gosta podem te ajudar e muito na sua rotina de estudos. Ela permite que você aprenda e se aprofunde nas diferentes disciplinas de uma maneira bastante dinâmica, como por vídeos pelo YouTube, por exemplo. E nesse sentido, a tecnologia tem facilitado também a formação e a capacitação de professores por meio da educação à distância, o que garante a ampliação e a democratização do acesso a conteúdos especializados. Bom, para conversar com a gente aqui no estúdio estão Celso Antunes, que é professor e consultor de educação, e também Tereza Ruiz, que é técnica do SEMPEC e do programa Escrevendo o Futuro. Daqui a pouco, pela internet, a gente conversa também com o Miguel Andorf, que é fundador e CEO do Me Salva. Olá, professor Celso. Olá, Tereza. É um prazer recebê-los. Professor, ao longo dos anos, o Conexão Futura vem abordando muito a questão da tecnologia, da inovação, das novas ferramentas tecnológicas para o ensino e para a aprendizagem. Acho que agora a gente já passou dessa etapa porque não tem como fugir desse aspecto, né? Do quanto elas têm sido importantes e cada vez mais essenciais para esse processo. É verdade, mas por outro lado, é importante não esquecer que a tecnologia é muito ágil na informação. E a educação é a informação transformada em conhecimento, onde o papel do professor intervindo, sugerindo, propondo, desafiando, torna-se realmente significativa essa ajuda. Porque se fôssemos colocar apenas no plano da informação, nós teríamos um aluno mais informado, mas não necessariamente bem informado. Daí porque, longe do que se pensa, o papel do professor cresce em relação à sua significação para a aprendizagem efetiva e a transformação da informação em conhecimento para o aluno. Como o senhor sempre coloca quando a gente traz esse assunto, professor, o papel dos professores em sala de aula acaba sendo também de um curador dessas informações. Exatamente. Exatamente. Quer dizer, o professor traz uma tradição muito longa de ser um informante. E com a tecnologia, ele deve deixar a informação para que essa tecnologia é presente, mas transforme-a em problemas, provoque desafios, instigue aquele aluno a usar verbos de ação como comparar, analisar, sintetizar, classificar, argumentar, enfim, dar um dinamismo, porque aí sim, aquela informação se cristaliza e se desenvolve e se faz conhecimento. A gente, ao longo do programa de hoje, vai abordar o papel da tecnologia, né, da internet, no processo pedagógico, tanto para alunos e professores. E aí, falando, então, para capacitação e formação de professores, a gente está aqui com a Tereza, que é técnica do SEMPEC, do programa Escrevendo o Futuro, que tem exatamente essa base, esse aspecto, Tereza, de utilizar a internet e a formação à distância para garantir e ampliar o acesso a conteúdos importantes para a capacitação dos professores de todo o país. É isso? É isso mesmo. Então, o programa Escrevendo o Futuro, ele trabalha desde 2002. O público-alvo são os professores de língua portuguesa, principalmente de ensino fundamental 2 e ensino médio. É um programa voltado para leitura e para escrita. E é um programa que vem crescendo muito em abrangência. Então, para a gente, a internet, o uso desse recurso, ele é essencial para poder conquistar a abrangência que a gente tem hoje. Tá? Então, é um programa que está praticamente em todos os municípios brasileiros. A gente tem um público muito grande que faz parte das ações de formação e o principal canal de comunicação, não só de comunicação, mas também de oferta de material de formação para esses professores, é o portal Escrevendo o Futuro. Então, a gente tem uma rede muito grande de formação que se sustenta muito na tecnologia, né? Não unicamente, a gente tem momentos de encontro presencial também, mas tem esse canal aberto por meio da tecnologia. Eu já vou colocar, então, para você que está em casa, o site, essa plataforma, escrevendofuturo.org.br, porque desde o início, quando o projeto, antes mesmo dele virar uma política pública, Tereza, ele já tinha tecnologia na sua base. Sim. Desde o início. É o que possibilita essa abrangência, né? Como tem esse público-alvo que é o professor de língua portuguesa de escola pública do Brasil,
Então, ele precisou, desde o início, contar com a tecnologia para poder ter esse alcance. Quando a gente pensa, professor Celso, no tamanho do nosso país, iniciativas como essa acabam sendo fundamentais para que a gente democratize e tente, né, um trabalho árduo, trazer e fazer com que os professores estejam alinhados também com as tecnologias educacionais, alinhados com os novos aspectos da juventude, que cada vez mais está utilizando essas ferramentas. Como é que o senhor avalia uma proposta? Com muito otimismo, com muito entusiasmo. Eu viajo muito, entro em contato com professores de diferentes lugares e eu sinto que antes era gritante o desnível da qualidade informativa do professor de algumas regiões em relação a outra. Hoje você percebe que eles já estão mais ou menos qualificados no mesmo padrão da quantidade de informações, precisando apenas descobrir que o seu papel não é transmiti-las, mas é exatamente fazer com que as mesmas se desenvolvam através do posicionamento crítico, através da discussão, através do debate. Aquele professor, proprietário da exposição e dono do saber, está sendo substituído por aquele artesão, que faz com que esse saber seja compartilhado, dividido e principalmente provocado. Então eu acho que essa contribuição tem sido muito notória. E hoje esse abismo entre o professor desta e daquela região parece quase ter desaparecido. Isso é muito bom. E a educação à distância vem permitindo isso exatamente, como a Tereza colocava. Outras a gente percebe outras tecnologias que os professores vão se apropriando, as próprias faculdades vêm criando ferramentas, os cursos de educação à distância a gente percebe, se a gente fizer uma busca rápida agora pela internet, num crescente, professor. O que me preocupa apenas é o aluno, o estudante acreditar que é apenas uma substituição e que, portanto, a modernidade tirou o papel do professor e que ele tendo na tela as informações que ele precisa, ele não precisa ter o professor. Não é isto. Ele não precisa ter o professor expositor. Ele não precisa ter o professor que leva a informação. Mas ele precisa ter provocações, desafios e, sobretudo, instrumentos que o coloquem dentro dos grupos a que ele pertence para desenvolver um pensamento efetivamente sistêmico. Não existe mais aquela individualidade que tornava o aluno proscrito a si mesmo, mas aquela pluralidade que a tecnologia nos permite para que exista um pensamento coletivo. E isso está crescendo de uma maneira sensível e é importante que continue-se a deslanchar nessa linha. Tereza, nesse sentido, como é que funciona o sistema de troca entre os professores na plataforma? Isso é possível também, que eles se comuniquem? É possível. A gente tem o portal Escrevendo o Futuro, né? Então, o portal é o principal canal de comunicação. O portal tem uma série de sessões, muitas dessas sessões têm uma proposta interativa, então a gente trata de assuntos e conteúdos que a gente sabe que interessam ao professor, e o professor pode participar ou por fóruns, ou por hangouts, que ele pode fazer intervenções, ou participar em tempo real, online. E a gente tem os cursos propriamente ditos. Então, são muitos canais abertos com o professor. Os cursos online, a gente tem duas categorias, né, de curso. Os mediados, então os cursos mediados eles estão o tempo todo, cada grupo, cada turma de professor tem um mediador para cada 30 ou 40 cursistas professores, então a interlocução é constante, eles estão o tempo todo, esse mediador vai conversar com eles sobre o conteúdo, mas também vai promover discussões interessantes, vai usar um pouco aquilo que está sendo dito para fazer sistematização desse conhecimento, é um canal muito forte de comunicação. E é também um pouco por essa comunicação que a gente recebe o retorno dos professores sobre o conteúdo, sobre como aquele conteúdo conversa com a sala de aula, quais são as angústias na sala de aula. Então, isso alimenta muito também aquilo que a gente prepara em termos de material para o professor. E a gente tem um curso autoformativo, que daí é uma outra, nesse sentido da comunicação, é um outro desafio, né? É novo para a gente também, é o nosso curso mais recente, porque aí a gente não tem a presença do mediador, mas foi um curso todo construído de uma maneira bem dialógica, então tem uma série de feedbacks que o professor, quando faz uma atividade, não recebe só um certo ou errado, ele recebe um feedback mais complexo, com uma reflexão sobre aquele conteúdo, com uma reflexão sobre a escolha dele. E mesmo nesse autoformativo, a gente tem os fóruns de discussão entre professores.
Então, que eles trocam não só sobre o conteúdo do curso, mas trocam experiências, trocam angústias, e a gente observa esses fóruns. Então, são muitos canais abertos, né? Não é porque é a distância que é sem interlocução. A interlocução é essencial. Muito bom, porque permite também a troca entre professores que estão em realidades muito totalmente diferentes e distintas. Bom, eu vou trazer mais um convidado aqui para o nosso papo para falar, então, como é que a tecnologia tem contribuído aí para o processo de aprendizagem dos estudantes, né? Principalmente aí dos jovens do ensino médio. É o Miguel Andorf, que é fundador e CEO do Me Salva. Tudo bem, Miguel? Tudo bem. Conta pra gente, Me Salva, o nome já é bastante sugestivo. Como é que surgiu essa ideia? Então, pessoal, eu comecei, né, como professor quando eu estava no segundo semestre da faculdade, ajudando meus colegas a passar na disciplina de cálculo da engenharia. Então, a ideia do Me Salva realmente nasceu do contexto da faculdade de engenharia, onde as disciplinas são muito difíceis, né? E a maior parte da galera que entra na engenharia e se depara ali com as primeiras cadeiras de cálculo, de física, etc., não tem o conhecimento básico do ensino médio suficiente para conseguir enfrentar a disciplina e ser aprovado. Então, a ideia do Me Salva começou, né, justamente com esse intuito, né, de salvar a galera nessas primeiras disciplinas da faculdade. Foi assim que tudo começou. E como é que funciona a plataforma? Vocês têm um canal no YouTube, eu já vou mostrar para quem está em casa também, com aulas de física, matemática, geografia. Como é que é a concepção desses conteúdos? Você tem uma equipe de professores e eu imagino que produzir conteúdo de disciplinas para um país tão grande como o Brasil, como a gente colocou aqui, tão diverso, né, com realidades tão diferentes, acho que esse também é um desafio. Exatamente. Acho que o professor Celso colocou muito bem, né, o que está acontecendo hoje em relação a conteúdo. Assim, né? Então, a internet ela é muito boa em democratizar as coisas e tornar as coisas acessíveis em qualquer parte. E nesse contexto, a gente gosta de se inserir, né, como protagonista de toda essa revolução que está acontecendo, né, em relação a conteúdo de ensino online. Então, tu mencionou o canal no YouTube do Me Salva, é o maior canal de ensino do Brasil, né? Tem mais de 1 milhão de inscritos. Assim. Então, isso também é para quebrar um pouco de tabu, né, do que se fala aí, né, de, poxa, a internet é só besteira, é só rede social, é só piadinha. Poxa, tem mais de 1 milhão de jovens que acessam os conteúdos de matemática, de física, de português, de redação. Enfim, são diversos conteúdos. A gente trabalha desde o ensino fundamental ao ensino médio, preparação para o Enem, e no ensino superior a gente trabalha em 3 verticais hoje, que são as disciplinas da Escola de Engenharia, das escolas de Ciências da Saúde em geral e dos cursos de negócios, como administração, economia, etc. Então, o que a gente faz hoje, com o método que a gente desenvolveu, que é uma câmera focada na mão do professor, focada no conteúdo, a gente desenvolve as aulas, os exercícios e tudo em vídeos de 7 a 12 minutos no máximo, que são onde a gente consegue ter um pico de atenção bastante grande, o estudante consegue quebrar o estudo dele em pedacinhos. Né? Esse modelo fica bem adequado, né, para o smartphone, para o computador, enfim. Não é uma sala de aula onde tu está ali para assistir 1 hora de aula, né? São pedacinhos menores. Assim, né? Porque no início, né, quando essa questão da cultura dos vídeos na internet, muita gente simplesmente filmava as aulas e disponibilizava nesses canais. Não, é preciso pensar também como é que esse conteúdo vai estar acessível e é preciso pensar também na produção desse conteúdo. É um bicho totalmente novo, né? O que a gente gosta de falar é que as pessoas vão desenvolver algum conteúdo, assim, uma solução de ensino completa para a internet, né? A gente tem um modelo que a gente conhece de sala de aula, mas quando a gente vem e pensa, poxa, o meu estudante vai estar em casa, vai estar sentado numa mesa, ele vai estar estudando sozinho, enfim, tem vários componentes aí dentro que o instrutor, né, quem está pensando em como que vai ser esse método de ensino, tem que levar em consideração. Né? Hoje, o maior desafio do ensino, de usar a tecnologia e o online, o smartphone dentro de educação, é o engajamento. Né?
Acho que os professores que estão aqui comigo, sabe, né? Poxa, na sala de aula a gente tem aquele indicador das cabecinhas balançando, assim, aí pessoal, estão entendendo? As pessoas balançam a cabeça, assim, e depois tu confere na prova, alguma coisa se realmente estão entendendo ou não. Dentro do online não é assim, entendeu? Então a pessoa tem que ter uma motivação, tem que ter, enfim, o desejo de aprender. Acho que o professor Celso também colocou muito bem, né? Apesar de a gente estar inserindo uma série de tecnologias, tem uma série de ganhos em relação, poxa, à conectividade, a tu poder pausar, repetir quantas vezes tu quiser, ser mais barato, enfim, tem várias coisas que são legais aqui. Mas nada substitui, né, a motivação e o desejo da pessoa de alcançar esse conhecimento. Miguel, vou voltar a conversa aqui para o estúdio para ouvir então o professor Celso. Como o Miguel concordou com o senhor professor, é importante que o aluno use isso, mas sempre com base no conhecimento do professor na sala de aula. Exatamente, o papel do professor se renova. Não é mais o papel de quem informa, mas daquele que transforma o saber em fazer. Porque o saber não chega apenas pelo professor, ele chega pelas redes sociais, ele chega pelos vias de comunicação mais modernas, ele chega pelo computador. Mas agora não é mais um aluno passivo que tem a informação. Mas como transformar esta informação, este saber, no fazer? E aí entra, então, a grande ajuda dos verbos de ação. Comparar, analisar, classificar, sintetizar, deduzir e, sobretudo, perceber a física, a química, a matemática, a geografia e a história na vida que se vive, na rua que se anda, na praça que se frequenta, nos programas que se assiste. Esse é o grande papel. E é o papel que os países que estão tecnologicamente mais desenvolvidos que o Brasil já alcançaram. Eu vou colocar para quem está em casa já o canal do Me Salva no YouTube aí na tela para vocês, youtube.com/mesalva, enquanto o Miguel responde uma pergunta para mim. Miguel, você me ouve? Sim. Miguel, a gente sabe que o Enem ainda está longe, a gente sabe que é só lá para o segundo semestre, mas é importante que os estudantes já comecem a se preparar, né? E aqui a gente percebe que tem um conteúdo super importante já para essa preparação do Enem, né? Que dicas você pode dar, então, para o estudante do ensino médio, que já está pensando aí no Enem para o fim do ano? Como é que ele pode se preparar por meio aí do Me Salva? Obviamente. Hoje, o Enem, assim, ele tem sofrido uma série de alterações, né, nos últimos anos. Se fala bastante não ser uma prova conteudista, uma prova que não vai te cobrar as datas, que não vai te cobrar as fórmulas, etc. Mas tem duas interpretações que a gente tira disso, tá? A primeira é que quem sabe mais e que se prepara estudando mais, acaba tendo um desempenho melhor, porque está mais acostumado a estudar mais, está mais exposto a mais desafios, e como a prova realmente exige muita interpretação, por essa pessoa ter estudado mais conteúdos, ela acaba se preparando mais, é como se fosse um atleta. Quanto mais exercícios ele faz, quanto mais preparação ele tem, mais preparado ele fica para enfrentar a prova. Numa outra análise, também tem que ter o olho em cima de como é a prova, né? A prova realmente ela é diferente dos vestibulares tradicionais, alguns que ainda existem e outros que já foram extintos, assim. Então, a dica que a gente sempre gosta de dar aqui, que funcionou muito bem, tá? A gente acompanhou 6 mil alunos de perto no passado, no Me Salva, né, para realmente ver como é que seria o desempenho deles usando a ferramenta. Assim. Uma prova onde a gente teve o maior destaque foi a prova de redação, né, onde nossos alunos ficaram 240 pontos acima, né, da média nacional. Foi um resultado super expressivo. E o que esses estudantes tinham em comum era seguir um plano de estudos, né? Então, ter um balanço entre todas as matérias que ele vai estudar. Como o Enem cobra, as matérias são muito interligadas, os conteúdos são muito interligados, não adianta, poxa, eu adoro geografia, eu vou estudar só geografia, vou estudar só matemática. Esse jeito de estudar que deve ter funcionado para vários dos pais dos estudantes que vão enfrentar o Enem hoje, para o estudante de hoje não vai funcionar. Então, seguir um plano de estudos, seja personalizado, que realmente leve em conta todas as dificuldades que eu tenho. Poxa, eu tive mais dificuldade em matemática quando eu estava no ensino médio, tive mais dificuldade em linguagem, em redação. Balancear isso ao longo do ano
conduz o resultado melhor na experiência com os resultados que a gente já teve, dos estudantes que a gente acompanhou aqui. Muito bom. Miguel, eu queria muito agradecer a participação de vocês aí do Me Salva no programa de hoje. A gente espera conversar com vocês ao longo do ano mais vezes, viu? Muito obrigada. Obrigado. Um abraço. O tempo está passando rápido, então eu quero voltar a falar com a Tereza aqui, porque o programa Escrevendo o Futuro, Tereza, ele funciona de uma forma, tem a parte da capacitação dos professores, mas o aluno também está inserido no Escrevendo Futuro. No Escrevendo Futuro, perdão. Conta um pouquinho quais são as etapas do programa. Esse ano a gente está na etapa da formação, mas tem também a etapa da Olimpíada, da produção de textos. A gente tem, então, um programa como um todo, esse grande programa de formação de professores. Ele tem uma série de ações e uma ação muito grande é a Olimpíada de Língua Portuguesa. O ano passado, em 2016, a gente teve a 5ª edição da Olimpíada. A Olimpíada também a gente entende como uma ação de formação grande, que tem um concurso como um grande mobilizador dessa formação. Então, os professores se inscrevem, são professores do país inteiro. Eles recebem um material que a gente prepara para o professor, né, nos gêneros textuais. Ele é um programa de leitura e escrita, e a Olimpíada é um concurso de textos, né, que trabalha com poema, com memórias literárias, com artigo de opinião e com crônica. Então, esse professor recebe esse material, que é um material, são os cadernos do professor, para que ele trabalhe com seu aluno em sala de aula. Além disso, o portal, durante o ano todo, prepara e disponibiliza materiais também para esse trabalho. Durante todo o primeiro semestre, ele faz esse trabalho em sala de aula. Então, os professores trabalham com um mínimo de uma turma, mas muitas vezes é com mais de uma turma. Então, a gente diz que esse alcance é muito grande, né? Um alcance para além, às vezes, do que a gente consegue medir, porque esses professores estão atuando com várias turmas e formá-los é chegar no aluno que está ali na ponta, né? Então, claro que o programa, mesmo quando ele não está em ano de concurso, ele trabalha na ponta com o professor, portanto, trabalha com o aluno. Mas no ano de concurso tem esse envolvimento mais direto dos alunos, porque o professor faz esse trabalho durante 6 meses, esses alunos produzem esses textos num determinado gênero, depois inscrevem esses textos no programa e a gente tem uma série de etapas de seleção escolar, municipal, estadual, regional. E nessa etapa regional, que é uma semifinal, tem um grande encontro por gênero, né? Então, todos os semifinalistas de memórias literárias, por exemplo, se encontram para uma formação intensiva de 3 dias, professores e alunos. E aí é um grande encontro de formação mesmo, que tem uma série de atividades pensadas para os alunos e para os professores. Muito bacana. E aí pessoas do Brasil inteiro. Então também é uma grande diversidade, é uma grande troca de experiências. E é lindo, eu já tive a oportunidade de cobrir algumas premiações, professor Celso, da Olimpíada, é realmente bastante emocionante. Professor, para a gente finalizar, acho que a gente não tem ainda como pensar o que a tecnologia pode propiciar para a educação, mas a gente sempre fala da importância de preparar o professor ainda na sua graduação, na faculdade de pedagogia, para utilizar essas ferramentas. Indiscutivelmente. Eu creio que se o professor se preparar e for bem preparado, ele pode encarar a tecnologia com as palavras que deram origem ao nome do livro, um livro clássico, um livro histórico, e que nos alertava, através de Huxley, um admirável mundo novo. O admirável mundo novo se consolidará com toda a tecnologia, mas com um professor preparado e pronto para superar esse desafio. Muito bom. Professor Celso, Tereza, eu queria muito agradecer a presença de vocês mais uma vez. Vou colocar para você que está em casa, então, o portal escrevendofuturo.org.br para você se informar mais, então, sobre a Olimpíada e as etapas de formação de professores do programa Escrevendo o Futuro. Colocar o site também do Me Salva, tá aí mesalva.com. Você que é estudante, professor que está nos assistindo, para você acessar aí essa ferramenta. Olha, e na nossa plataforma de vídeos, o Futura Play, você também tem acesso a conteúdos que contribuem para a sua formação, seja você aluno ou professor. Não deixe de acessar. E também é no Futura Play que você assiste a esse e outros programas do Conexão Futura. E eu te espero lá, viu? Até a próxima!